Não havia outra solução para o ministro Alexandre de Moraes. Eu disse para vocês que ele tinha que tomar uma atitude, que a justiça brasileira tinha que tomar uma atitude, e a justiça brasileira tomou uma atitude. 90 dias de gancho para o Flavinho Bolsonarinho. Se ele toda hora precisa consultar o papai, porque a madrasta, né, o ademoestou, aí não vai poder, precisa crescer, ficar hominho, né? Não ficar... Porque, veja, a família Bolsonaro tem uma dificuldade, todos eles, de serem hominhos. Mas isso não é um problema dos filhos, é um problema do próprio Bolsonaro. Ele até hoje não virou hominho. Então, eles não crescem, não ficam adultos, não sabem o que é a lei, não compreendem nada, e aí eles são punidos. É assim que funciona com eles, não é? O Bolsonaro estava impedido de se manifestar publicamente. Tem bolsonarista energúmeno, que é até às vezes um pleonasmo, né? O bolsonarista energúmeno, quer dizer, se você é bolsonarista, o energúmeno já está inserido no conceito, né? Então, mas tem bolsonarista energúmeno que fica falando, quando o Lula foi preso, ele deu entrevista. Veja, o Lula foi preso por uma acusação montada por Dallagnol e Moro, né? Não tem sítio, nem triplex, nada era dele, vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, o bolsonarista também sabe disso. Tanto é que, né, o Moro saiu de barriga, ninguém deu mais crédito para ele ia ser presidente da República, não deu mais crédito para ele, exatamente porque ele mentiu. E não sei se vocês sabem, até hoje os documentos do Moro ainda não foram entregues, né, para o STF, por isso que ele está ali cantando de galo, querendo ser governador. Mas vamos comparar a prisão. O Lula estava sendo acusado por uma corrupção que nem tinha a ver com ele, né? Era a história da Petrobras. Mas, de qualquer forma, era corrupção. O Bolsonaro não está preso por corrupção, não foi condenado por corrupção. Ele foi condenado legitimamente por duas coisas. Primeiro, ele perdeu os direitos políticos dele. Depois, ele foi condenado por um golpe de Estado. O que isto implica? Implica que a condenação do Lula era uma condenação a respeito de uma coisa, a do Bolsonaro a respeito de outra coisa. E se insurgir contra a Constituição tem outro tipo de consequência. Uma delas é não voltar a fazer política, porque quem organiza um golpe pode continuar organizando este golpe, principalmente se estiver preso, porque aí os correligionários de fora se aproveitam e fazem da prisão um comitê de insurreição. Perceberam? Aí você pode falar assim para mim, professor, tudo bem, essa é a lei, mas em tese não há nenhuma possibilidade do Bolsonaro organizar golpe. Aí é que eu volto a questão para vocês. Em tese é justamente o que há de possibilidade, por quê? Porque o Eduardo foi para os Estados Unidos, lá tem o Paulo Figueiredo e eles estão arquitetando algo que é equivalente à intervenção. Intervenção pior do que golpe, porque é a intervenção de uma potência exterior nas eleições brasileiras e no comando da presidência brasileira. Tanto é que um dos candidatos, o próprio Flávio, cedeu um lugar para o Trump no governo de transição, caso ele seja eleito. Então vejam que não está incluído na lei que condenou o Bolsonaro, nem há investigação a respeito de uma intervenção americana nas eleições. Mas, em tese,
a lei calando o Bolsonaro está protegendo o país porque uma insurreição contra a Constituição continua vigente. E agora, de uma maneira muito mais efetiva, porque entrou aí, né, na agenda dos Estados Unidos uma ação da CIA. Porque à medida que você tem PCC e CV como organizações terroristas, o governo americano pode deslocar a CIA para intervenções aqui na América Latina sem consulta do Congresso, ou seja, operações secretas. Uma operação secreta dentro da campanha eleitoral, né, dependendo da derrama de dinheiro dos Estados Unidos em alguns lugares, decide a eleição. Então está havendo aí, sim, né, um problema que está sendo contornado pela lei naquilo que a lei pode contornar, ou seja, silenciar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro agora está envolvido num outro golpe, que é o golpe do Eduardo com o Figueiredo e com o Flávio em cima do Brasil. Eles se envolveram de novo com o golpe. E eles têm deixado isso claro, porque em determinado momento o Flávio Bolsonaro deu com a língua nos dentes, né? E disse que preferia que os Estados Unidos bombardeasse o Rio de Janeiro. Lembram? Tudo, a gente, sabe, no passado, tudo que essa gente falava, eu dava risada. Depois eu comecei a perceber que mesmo eles fazendo a coisa torta e permitindo a nossa risada, eles fazem. O golpe Tabajara foi isso, né? Eu cansava de dizer, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. E não teve golpe. No entanto, teve o golpe Tabajara, um negócio super mal feito que levou eles para a cadeia. A mesma coisa pode acontecer agora. Eles criarem uma intervenção, né? Pode não derrotar o Lula com a intervenção, pode levar eles a perderem de novo mesmo com a intervenção, mas a quantidade de votos ser tão pequena de diferença que permite toda aquela, né, aquela movimentação que a gente conhece da direita nas ruas. Em outras palavras, com o bolsonarismo, a gente não pode brincar, porque eles, não é que eles são sérios, é que eles continuam brincando. E a brincadeira deles é a loucura total. Agora, tem um outro elemento aí nessa história. Eu disse para vocês que tudo isso está acontecendo e ia acontecer, porque o bolsonarismo, como qualquer grupo fechado, ele vai perdendo a capacidade de saber quem é o chefe. Até o ponto que o chefe olha no espelho e ele não sabe mais quem é ele. E o bolsonarismo não sabe mais quem que é o chefe. Se o chefe é o Bolsonaro, se o chefe é o Flávio, se o chefe é o Paulo Figueiredo com o Eduardo, ou se o chefe é a Michele. E o próprio chefe não sabe. Agora, qual o resultado disso? O resultado disso é que Flávio não pode mais se comunicar com Bolsonaro, Valdemar Costa Neto já não podia, Eduardo já não podia, e sobrou agora como porta-voz do Bolsonaro, como único interlocutor do Bolsonaro, como a única pessoa que pode falar o que está acontecendo com ele. Quem que é? Michele. A Piricrente é a dona do pedaço e o Alexandre de Moraes confirmou isso pela lei. Ela é a proprietária do cadáver. O corpo do Bolsonaro é de Piricrente. Ela é a única capaz de chegar no banco e falar assim: fala, tio Paulo, assina, tio Paulo. Ela tá com o morto na mão. E o morto só vai falar pela boca dela.
a lei confirmou aquilo que ela queria. E não adianta estrebuchar, porque é exatamente isso que o Flávio conseguiu. Se ele não tivesse feito essa carta, ele não estaria excluído. Ele fez a carta, ficou excluído, e tem bolsonarista que acha que ele vai subir nas pesquisas porque vai ficar de vítima. Aprendam uma coisa, gente. Ninguém sobe em pesquisa por ser vítima deste tipo de coisa. Uma coisa é você levar uma facada, que tem todo o espetáculo. Outra coisa é simplesmente você ficar isolado, que não tem espetáculo nenhum. O espetáculo acaba exatamente porque você ficou isolado. Lembrem-se que o Lula não ficou de vítima. Pelo contrário, a popularidade do Lula na cadeia caiu assustadoramente. E ninguém mais queria ir falar com ele. Várias pessoas desconversaram. Bom, qual o resultado disso? O resultado é que o Flávio vai ficar mais barata tonta do que ele já está. O resultado também é que o movimento da Piricrente vai ganhar corpo, ou seja, vai fazer com que ela possa eleger aquelas pessoas que ela quer eleger, talvez até bandeando de partido. Ela pode não conseguir bandear ela própria de partido, mas ela pode bandear outros e forma uma frente. Afinal de contas, partido de direita é o que não falta para ela entrar. Tudo isso muda o quadro que a gente tem descrito aqui, não muda 1 milímetro. A nossa narrativa está se elaborando sem mudar de rota. É a mesma narrativa. E as pesquisas que eu li, que foram publicadas e comentadas pela jornalista Daniele Lima, indicam ainda mais que a nossa narrativa é uma boa narrativa. Qual? Dos eleitores do Flávio, quantos votam nele por ele? De cada 3 eleitores do Flávio, um deles não vota nele por ele, vota contra o Lula. Ou seja, Flávio tem uma expressão de voto negativa. Ele não representa nada. Ele carrega aí o antipetismo. E você sabe que voto negativo é um voto perigoso. É um voto perigoso, porque você não vê no seu candidato nada, absolutamente nada. Ele é apenas do contra. Basta o outro melhorar um pouquinho que já corrói a sua base. Basta você começar a fazer bobagem que já corrói a sua base. Tem uma série de pessoas que sabem que o Flávio quer entregar o Brasil para o Trump. Tem uma série de pessoas que sabem, mas que ainda são antipetistas. Mas, se ele continuar, as pessoas começam a falar, pera lá, né? Pera lá. Tem limite isso. Então essas pesquisas têm mostrado isso. Outra coisa que as pesquisas têm mostrado é que o Lula se firmou nas categorias e no setor social onde ele sempre foi forte e agora ele se firmou. Ninguém mais tira isso dele. Quais categorias? O topo e a base. Os mais pobres são Lula e os mais ricos que têm escolaridade são Lula. Em outras palavras, a universidade é Lula, a base é Lula, e o setor onde o Flávio cresce, de novo, é a classe média. A classe média em termos de dinheiro e de escola.
é um setor impossível quase de você conquistar, porque é ali que o antipetismo se firmou desde 1980. Desde o surgimento do PT, você tem o cara da vendinha da esquina, da farmacinha da esquina e tal, que diz a seguinte coisa: eu ganho, né? Eu estou ganhando menos que o operário, antigo operário, né? Ele fica espremido. E quanto mais espremido ele fica, a classe média, mais ela fica rancorosa, ressentida. Então, e isso havia diluído, né? Estava meio diluído, os partidos de direita estavam entrando nas classes trabalhadoras mais pobres, estavam conquistando o eleitorado da universidade. Não! As pesquisas mostram que o Lula reverteu isso, que o PT reverteu isso, o PT voltou à sua base original das últimas eleições. E a pesquisa mostra mais um detalhe ainda. Um detalhe espantoso, mas que confirma a nossa narrativa de que a divisão é entre esquerda e direita. Qual? Se você pergunta para as pessoas quem é o presidente, em termos de educação, só educação, quem é o presidente que mais tem condições de lidar com a educação, de melhorar a educação, quem vocês acham que é? Hã? Na pesquisa? Hã? Flávio Bolsonaro. Principalmente entre os... né? Ou seja, olha só, o Lula é o presidente que mais criou universidade, que mais fomentou a escola básica, mas o setor de classe média, que é o mais escolarizado, acredita que é sempre o candidato que tem a cara dela, que melhora o lugar onde ela quer estar. O paraíso da classe média é a escola. Ou seja, é uma crença liberal, de certo modo conservadora, de que eu melhoro através do meu trabalho e da minha educação. Eu não preciso de ajuda pública. É uma mentalidade do profissional liberal. Então, essa mentalidade do profissional liberal se projeta naquilo que ele quer ver. Então, por mais que o Lula ajude a escola, não é ali que ele ganha voto. Outro dado interessante. Quando você vai para a questão econômica, quem é o presidente que mais pode controlar a inflação controlar a inflação e melhorar a economia do país? Quem? Quem? Flávio Bolsonaro. Embora, e onde ele aumenta? Na classe média. Exatamente a classe média que dá o grosso de voto para ele nesse quesito. No entanto, quem controlou a inflação? Lula. No entanto, quem melhorou a economia causando o zero desemprego? Lula. De novo, a classe média projeta sobre os resultados aquilo que ela defende. Agora, quando você vai para o quesito políticas públicas e desigualdade social, ou seja, proteção da mulher, proteção dos mais pobres e construção de uma igualdade social, aí, meu amigo, não tem Flávio. A população tende a identificar isso com o PT e com o Lula. Então, a gente percebe que os discursos anteriores, os discursos que formam um paradigma de esquerda e um paradigma de direita, eles são repostos nas pesquisas. E a chamada realidade factual é mediada por eles. O Lula controlou a inflação e fez escolas. Isso não o levou
a melhorar nesses quesitos. Ele voltou a melhorar nos quesitos que fazem o discurso, que é o da desigualdade. E o Flávio, que nunca fez nada por inflação, nem o Bolsonaro, que aliás causou a inflação, aparece como aquele que vai solucionar problemas de inflação. Esse é o retrato que o jornal faz da própria direita e da esquerda. O jornal faz esse retrato. Seja quem for na direita, vai ser aquele que vai diminuir o déficit público e controlar a inflação. Seja quem for à esquerda, vai ser aquele cara que vai fazer pelas minorias e pela desigualdade. Então, os discursos de esquerda e direita se projetam sobre os resultados dos governos. E até se projetam sobre o resultado de quem nunca governou. Para você ver como que os nossos olhos não são os olhos da carne, não são os olhos que estão no rosto. Os nossos olhos são crivados pelos nossos olhos conceituais, por aquilo que a gente tem de doutrina na cabeça. É isso que a gente enxerga e criva muito aquilo que a gente deveria enxergar. Então, a embate entre esquerda e direita permanece, e permanece a ideia daqui da narrativa de que se você trocar o Flávio por qualquer outro conhecido, ele chega junto com o Lula. E por fim, para terminar esse quadro sobre pesquisa, as pesquisas relativas a primeiro e segundo lugar dão vantagem para o Lula, e não é pouca vantagem, dá uma vantagem que não é empate técnico, porque apareceu 47% para o Lula e 44% para o Flávio. Não é empate técnico isso, mas alguns jornais deram como empate técnico. Por outro lado, é até bom que os jornais façam isso, porque aí, nós aqui e todas as pessoas que querem eleger um governo de esquerda vão tirar a bunda da cadeira e vão começar a ter participação política. Se não fizermos isso, as coisas podem desandar. E participação política, no caso nosso da esquerda reflexiva, não é ficar gritando, é explicar para a pessoa ao lado o que está acontecendo. Então, aí vem a importância do canal e aí vem a importância de você ter uma visão sobre a modernidade, sobre os tempos contemporâneos. Por isso que a gente tem insistido, de se fazer as leituras que a gente indica. Hoje é terça-feira e hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer live também, à noite, tá? Nós fazemos sempre na sexta, mas hoje na terça foi combinado uma live extra, porque nós temos vários assuntos para tratar. Então a esquerda reflexiva esteja presente hoje à noite, às 8h30 para 8h40 nós já iniciamos a live, tá bom? Então a gente espera vocês até lá, ou seja, daqui a pouco a gente volta.